pô, com essa gama de curso aí, ficou um prato cheio para passar pro pessoal, né. É, exatamente, né. E aí somado, né, a minha experiência como docente, né, e aí eu comecei a atuar, né, pensar, né, de uma forma um pouco melhor que eu pudesse passar essas informações para as outras pessoas. Mas teve um episódio também que marcou muito a história da minha carreira, né, que tem a ver com tudo isso, foi um dos incêndios que eu fui em Nova Iguaçu, um dos primeiros incêndios que eu fui em Nova Iguaçu como aspirante ainda, foi um incêndio que começou com ventilador. Toda vez que eu dou uma palestra eu sempre conto essa história. É. Porque assim, isso marcou bastante e tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu fui no incêndio que ele começou de madrugada com ventilador, era um ventilador daqueles que as pessoas tinham, isso estou falando em 2005, Sim. o ventilador que aquelas pessoas tinham que chegar na hélice assim e girar o ventilador. Hã. Você conhece esse ventilador? Não tô lembrado não. Isso é antigo, né, o pessoal mais antigo, conhece bem, né. O ventilador ele começa a ressecar, falta de manutenção. Ah, ele não era assim, né, dava pra dar uma Não, moral não, ele ali. não era Ah, assim, tá. ele falta de manutenção, Não, falta de sim, sim. lubrificação, ele para de girar a Tem que hélice, dar uma aí força a ali. pessoa vai lá, dá uma, né, e aí ele volta a funcionar. Sim. Então era um ventilador desse, né, muita gente, né, teve um ventilador Sim, desse. sim. Só que o ventilador, quando ele para, ele não para de funcionar, a energia continua passando lá dentro. Continua o motor aí, né. Exatamente, continua passando e começa a aquecer, aí esse ventilador pegou fogo dessa casa que eu tô falando. O ventilador pegou fogo, aí do ventilador passou para uma cortina, da cortina passou para uma cama, dormiam 2 crianças no quarto, as crianças começaram a gritar: "Pai, socorro, pai, so". Quando o pai saiu correndo do quarto dele, tentou entrar no quarto das crianças, não conseguiu mais. Cara, já pegou muito rápido. É, muito rápido. E aí quando nós chegamos lá, assim, não tinha muito o que fazer, né, só apagar pequenos focos, e quando eu entrei naquele quarto, assim, uma cena, pô, terrível, lamentável, de muita tristeza, 2 criancinhas, assim, no cantinho da parede, Nossa. né, carbonizadas, né, e assim, uma cena, né, comovente, né, os próprios bombeiros emocionados com aquela cena, né, assim. Não, criança é sempre pesado, né, pra qualquer um. Exatamente. E eu fiquei naquele quarto olhando tudo aquilo que tinha acontecido, né, toda aquela tragédia, né, e aí comecei a observar a casa daquela família. A casa daquela família tinha grade na janela, tinha muro alto, cadeado no portão, e eu fiquei pensando: "Caramba, tudo que aquele pai podia fazer para proteger a família dele, ele fez, só que esqueceu do acidente, só pensou na violência". Eu Caraca. fiquei pensando: "Caramba, como é que pode, né?". E ao mesmo tempo eu pensei: "Eu também sou assim". E nós somos assim, porque às vezes a gente vai de carro pertinho de casa e não põe cinto de segurança. Sim. Porque você fala: "Vou só ali rapidinho", mas ninguém deixa a chave na ignição com a porta aberta, fala: "Pode deixar aberto que eu vou só na outra rua". Eu vejo muito o pessoal que anda de moto. Vai na Moto sem padaria, não bota capacete. capacete. Mas ninguém deixa a chave na ignição com a É, moto solta lá. exatamente. Porque a gente foi criado para pensar na violência e nunca pensar no acidente, Sim. né, isso é da nossa sociedade, né. A sociedade brasileira, a gente não fala sobre acidente. E aí isso me despertou, falei: "Caramba, como é que pode, né". E aí uma outra coisa que me chamou a atenção também, quando nós chegamos lá, por mais que nós tivéssemos o melhor preparo do mundo, né, com toda a técnica, eh a gente não foi capaz de salvar aquelas crianças, porque quando a gente chegou lá já era óbito, Sim. infelizmente, né. E eu fiquei pensando: "Caramba, né, como é que a gente poderia fazer para salvar antes do acidente acontecer?". Seria A até um prevenção. seria até um bom tema, né, para o nosso bate-papo aqui, né, Sim, salvar antes do acidente acontecer, sim. que é trabalhar exatamente isso na prevenção. Porque no Brasil a gente não tem essa cultura voltada para as questões de segurança. Essa cultura que eu vejo assim, né, pode estar errado, mas que eu vejo que é muito forte é principalmente na parte oriental, né. O Ah, japonês, né, muito forte nisso. é. Até acho que até Estados Unidos também é bem forte Os nisso, né. países mais desenvolvidos, né, ele tem Sim, tem essa cultura toda, né. sim. E aqui no Brasil não, a gente, pô, você no teu ensino fundamental tu aprendeu a usar extintor de incêndio? Nada, Tu aprendeu os primeiros socorros? Não nada. aprendeu. E qual o problema da gente não aprender? Não é só não aprender, é a gente não falar sobre isso. Sim. Então a gente não fala do acidente, fatalmente o acidente vai acontecer, como tem acontecido. Só para você ter uma ideia, né, para quem tá nos vendo aí, né, que não tem acesso aos dados, no ano passado, no ano de 2023, o Corpo de Bombeiros combateu mais de 36.000 incêndios em um ano, só no estado do Rio de Janeiro, Que é um estado pequeno, um né, estado diga-se de pequeno, passagem. né. Isso significa que dá em torno de 100 por dia, o Corpo de Bombeiros combateu. E segundo o nosso anuário, eh, de 2022, 40% dos incêndios acontecem em edificações. Então o que que significa? Todos os dias 40 edificações pegam fogo, todo dia. E a gente nunca para falar sobre isso.